Eu tinha 13 anos quando eu comecei a praticar karatê, numa época em que eu não sabia exatamente o que era karatê, o que era judô, o que era kendo. O que mais me encantava não era tanto a parte técnica. A parte técnica, depois eu acabei me interessando mais, né? O que me encantava era justamente essa parte da filosofia da arte marcial, que é exatamente o do karatê do judô, do kendo. Depois continuei treinando com outros professores, participando de outras federações, porque eu, quando fiz o meu primeiro exame de graduação pela Federação Paulista de Karatê, que eu fiz para Shodan, primeiro para faixa preta, naquela época nem existia a Confederação Brasileira de Karatê, era a Federação Paulista de Karatê, tinha como representante no território nacional, estava subordinada à Confederação Brasileira de Pugilismo, tanto que meu certificado vem com um carimbo, né, da Confederação Brasileira de Pugilismo. Para vocês verem como já a história caminhou bastante aí. Deixa eu ver aqui, eu tinha 20 anos de idade, eu comprei esse livro do mestre Hirokazu Kanazawa. Apesar de não ter começado no Karatê Shotokan, eu sempre adorei, sempre pratiquei técnicas e katas do Karatê Shotokan. E eu comprei isso quando eu tinha 20 anos de idade. Depois quando eu tinha 40 anos de idade, 20 anos depois, eu pude treinar e receber uma dedicatória do mestre Kanazawa, que nunca eu imaginava, lá no meu início, ter essa oportunidade de ter aquele que era o meu ídolo, né? Receber um autógrafo. Esse foi um dos... Isso foi lá no Chile, quando eu fui participar de um treino com ele lá no Chile, que eu recebi essa dedicatória. E no livro da vida dele, que essa é uma versão em espanhol, que eu ganhei desse professor do Chile, Sensei Hernán Beltrán, que esse livro, Karatê em Minha Vida, ele tem versão em japonês, que é original, em inglês, em espanhol, em alemão, em vários outros idiomas, e essa é a versão em espanhol, e que eu tive a oportunidade de participar aqui. Veja a minha foto, está no livro do mestre Kanazawa, eu ao lado dele, não sei se dá para ver bem, eu ao lado dele, no livro que fala da vida dele. Então, para mim, isso foi algo que no meu início eu não imaginava que poderia acontecer. Depois, eu participei do Mundial de Karatê no Japão, onde isso daqui, quando a organização completou 30 anos, fez essa edição especial, e eu também saí aqui, ó, ao lado do embaixador do Brasil no Japão, que também era praticante de Karatê, aqui na foto, era praticante de Karatê, e esse livro está em japonês, tá? Eu ganhei, tem inclusive um DVD com algumas imagens, eu ganhei do Sensei Manabu Murakami do Japão. Ele me presenteou quando eu trouxe esse Sensei para realizar um curso aqui em São Paulo, né? Então isso é um pouquinho para entender o quanto representa o Karatê para mim. Não se ensina e não se aprende arte marcial teorizando só. Precisa mergulhar, precisa viver. Isso é dor, isso é caminho. E foi assim que eu aprendi. E existiu uma época que os mestres não
aceitavam muito ser questionado, porque eles entendiam que se você quer aprender, você tem que praticar. A resposta você vai encontrar com o tempo. E talvez a resposta eu esteja encontrando agora. Mas eu comecei na medicina chinesa também em busca de algumas respostas nesse sentido. Por isso achei interessante no próprio canal colocar esse assunto, porque para mim é uma continuação da arte marcial. Eu estou dando sequência à minha história de vida. Mas aí, qual é a essência dessa arte marcial? A essência, além dessa essência da hierarquia, do respeito com o coletivo, ela tem a teoria Yan, ela está presente. Vou dizer como. Para nós, da medicina chinesa, o Shen está ancorado onde? No coração. Então, mente e coração têm uma relação importante. Na cultura japonesa, eu sempre aprendi que quando a gente vai fazer mokuso, que é meditação, que sempre a gente pratica, mesmo por pouquíssimo tempo, os professores diziam que o mokuso é para a gente acalmar a mente antes da aula, esquecer ou acalmar a agitação de fora, e estar receptivo para o momento da aula. Então, por isso o mokuso antes da aula, e o mokuso no final da aula para voltar à calma depois de ter treinado. Então a gente tinha mokuso no início e no final da aula. E eles associavam, sempre explicavam o que era fazer mokuso. É uma palavra de origem japonesa, quer dizer coração, quer dizer mente. Veja só, coração, mente, kokoro. Pela visão taoísta, onde está ancorada a mente? No coração. Agora, a teoria Mizuno Kokoro e Tsuki no Kokoro, a teoria, a filosofia, a frase, né, que representa uma filosofia muito presente dentro da arte marcial, ela diz que Mizuno Kokoro, que nós temos que ter o coração e a mente como a água. Tsuki no Kokoro, que nós temos que ter o coração e a mente como a lua. Isso no momento do mokuso, mas que isso tem que ser levado para a vida. O que quer dizer isso? Imagine você diante de um lago, uma noite enluarada, e essa água, se ela estiver tranquila, nós, de frente para esse lago, essa água tranquila, nós vamos enxergar a lua refletida nessa água. E a clareza dessa imagem, ela será melhor, cada vez melhor, quanto mais tranquila estiver essa água do lago. E aí vem o entendimento que quer dizer Mizu no Kokoro. Mizu é a parte Yin e Tsuki é a parte Yang. Mizu no Kokoro é o interno, Tsuki no Kokoro é o externo. Mizu no Kokoro é como que é como que nós temos que estar diante de tudo que está ao nosso redor. Nós só conseguimos enxergar com clareza, com nitidez, se a nossa mente, o nosso coração estiver tranquilo. Se nós estivermos agitados, é uma água agitada que não reflete a lua. Então, da mesma forma que Tsuki no Kokoro, que é o coração e a mente como a lua,
como a lua refletida na água. Se essa água não estiver tranquila, eu não consigo enxergar a lua. Então, isso serve para o momento da luta, seja no dojo, quando fazemos a saudação para iniciar a luta. Se a mente estiver agitada, você não consegue lutar bem. Você não consegue aplicar aquilo que você treinou, aquilo que você se preparou. Não adianta a sua preparação se não tiver essa preparação interna. E a mudança, ela começa no mizu, começa na água, no interno, para refletir o que está ao redor, refletir bem o que está ao redor. Toda vez que eu faço a saudação para iniciar a luta, seja no dojo, seja no kotô, eu tenho sempre que pensar que aquele que eu vejo como meu adversário, ele, na verdade, é a lua refletida na água. Ele vai mostrar os meus pontos fracos, onde eu preciso melhorar. Então, a minha saudação, ela tem que ser sempre muito verdadeira, de agradecimento, de gratidão, porque para que eu possa aprimorar a minha água, meu mizu, eu preciso que ele exista. Então, uma luta dentro da arte marcial é uma luta muito mais consigo mesmo do que com o outro. Nós precisamos sempre nos fazermos melhor a cada dia, numa luta constante e interna. Isso é arte marcial. É assim que eu entendo a arte marcial, é assim que eu aprendi. Esse é o caminho, esse é o do, e é o Tao, do taoísmo, da filosofia taoísta. Quando a gente fala de energias opostas, complementares, é esse sentido. O outro é a continuação do eu. Mesmo em algum momento parecendo oposição, mas um depende do outro, um continua no outro. É assim que entendemos arte marcial. Certo? Eu espero ter conseguido transmitir e compartilhar aquilo que eu aprendi com o tempo, que valorizo muito, que é uma experiência de vida dentro da arte marcial, que de repente pode ser também para você aí uma inspiração para alguma coisa no sentido de autoconhecimento, de vida, certo? Eu vou ficando por aqui, abraço, até o próximo vídeo com um novo tema. Até lá!